O iceberg definitivo de teorias da conspiração. Bem-vindos. Esse vídeo é a junção das duas últimas partes do iceberg, junto com as próximas duas camadas. Eu juntei as melhores teorias da conspiração que eu conhecia e compilei elas todas nesse único vídeo de iceberg. Espero que gostem. Eu tive que verificar se eu assisti algum episódio desse. Qual a melhor teoria de todas? Cara, não sei. Bohemian Grove. Tem o Bavarian Groove, que é mais legal. Bohemian Grove é um bosque localizado na Califórnia, frequentemente associado a teorias da conspiração. Isso por causa de suas cerimônias anuais realizadas pelo Bohemian Club. Caixões da Fema. Eu gosto muito da ideia dos caixões da Fema, porque ele parte do seguinte pressuposto. Vai ocorrer um morticínio sem precedentes e o governo vai se dar ao trabalho de colocar esses cadáveres dentro de caixões. Você é um gênio se você acredita nisso. Tipo, cara, só abre uma cova, joga todo mundo dentro e enterra. Tipo, só não faz sentido. Eu vou enterrar, vou colocar os cadáveres em corpos e vou enterrar. Brother, sabe? Queima, sei lá, bicho. Exclusivo para elites políticas e empresariais. O principal ritual é a cremação das preocupações, um evento onde um sacerdote faz discurso sobre a grande natureza e uma efígie simbolizando as preocupações mundanas é queimada em uma pira diante de uma grande estátua de coruja, isso acompanhado de várias encenações teatrais pelos membros do Bohemian Club. Essa cerimônia ocorre há mais de um século e é vista por teóricos como um rito pagão ou satânico. Que é a vítima principal do escândalo Franklin, alega que foi levado várias vezes para o Bohemian Grove entre 1985 e 1998, principalmente no verão de 1985, onde ele tinha 14 anos de idade. Ele alega que foi levado de avião por Larry King junto com outras crianças para o Bohemian Club e lá participou com homens adultos poderosos, e também afirma ter testemunhado a gravação de um filme snuff, onde um menino de aproximadamente 12 a 14 anos frente de uma estátua de coruja. Algumas pessoas conseguiram se infiltrar dentro do clube. Em 2000, Alex Jones, junto com seu cameraman, se infiltraram no local fingindo pertencer ao acampamento Hillbillies, que era um grupo associado próximo de texanos influentes. Eles filmaram um ritual de cremação escondido entre as árvores com uma câmera e uma bolsa. Alex Jones interpretou o evento como um sacrifício ritualístico pagão, alegando que era a prova de uma elite global envolvida em rituais ocultos. Eles saíram sem ser pegos e Alex Jones usou as imagens granuladas para lançar o documentário Dark Secrets. Um dia eu vou assistir esse filme em live. Em 2024, um youtuber conhecido como Dancer realizou uma das infiltrações mais detalhadas e recentes no Bohemian Grove. Ele fez isso em duas fases. Na primeira foi uma infiltração furtiva, onde ele entrou no local de forma discreta e conseguiu explorar o terreno vazio sem chamar a atenção de ninguém. Dancer filmou as áreas internas e as estruturas do bosque, incluindo um quadro branco com nomes dos participantes ou convidados da festa. Na segunda vez, ele conseguiu se infiltrar durante o evento. Ele gravou quase 3 horas de filmagem em alta qualidade, incluindo a cerimônia completa da cremação. Dancer postou o material no YouTube por alguns dias em julho. No entanto, o Bohemian Club enviou vários strikes para o canal e uma carta ameaçando ações legais por invasão de propriedade. O vídeo foi removido e o canal de Dancer sofreu várias penalidades. Dancer então apagou todo o conteúdo relacionado ao Bohemian Club. E algum tempo depois postou um vídeo intitulado Bohemian Grove me ameaçou legalmente, exibindo a carta e discutindo as consequências dos seus atos. Tyler Oliveira... Agora eu fiquei com receio de querer ir atrás desse vídeo pra gente assistir. também tentou se filtrar no Bohemian Com toda certeza deve ter upado no YouTube. Grove em 2024. No entanto, a segurança... Aliás, o Tyler Oliveira, ele é disparado um dos melhores criadores de conteúdo na plataforma hoje. Tranquilamente, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é muito fora da curva. Outro youtuber também tentou se filtrar no Não tem... Bohemian Grove em 2024. No entanto, a segurança o avistou. Ele ouviu alarmes e vozes se aproximando, se escondeu em arbustos em pânico e correu de volta para o carro fugindo do local. Os Illuminati. A teoria dos Illuminati vem da ideia de um grupo de elite secreto querendo impor uma nova ordem mundial na população, sendo esse grupo formado pelas pessoas mais poderosas do mundo. Historicamente, esse termo tem ligação com os Illuminati da Baviera, uma sociedade secreta da era do Iluminismo fundada na Alemanha por Aiden Weishaupt.
Sua atividade inicialmente se concentrou na Universidade de Ingolstadt, onde Weishaupt era professor de direito canônico. Weishaupt queria substituir o cristianismo por uma religião da razão, e os membros Minha gripe tá na finaleira. Tá na finaleira, minha gripe. de sua sociedade se autodenominavam perfeccionistas. Com isso, os esforços de recrutamento de Weishaupt se espalharam pelas cidades da Baviera, e ele também estabeleceu conexões com várias lojas maçônicas, onde seu grupo frequentemente conseguia obter uma posição proeminente. Com o tempo, o movimento adquiriu uma constituição rigorosamente complexa e um sistema de comunicação interna. Em seu auge, os Illuminati da Baviera operavam em uma área muito ampla da Europa, estendendo-se da Itália à Dinamarca e da Polônia até Paris. Contudo, o movimento acabou sendo banido e Weishaupt foi destituído de sua cátedra em Ingolstadt, e não há evidências da Ordem Bávara nos registros históricos após 1785. O Titanic foi afundado de propósito. O naufrágio do Titanic é um dos desastres marítimos Eu gosto dessa teoria. mais famosos Eu gosto bastante dessa teoria. da história, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas a bordo. Para muitas pessoas, essa tragédia pareceu armada, porque envolveu uma série de coincidências e falhas que parecem improváveis em um navio tão avançado para a época, como um incêndio no bunker de carvão que enfraqueceu o casco exatamente no lado com o impacto do iceberg, a redução deliberada no número de bodes salva-vidas para manter a estética luxuosa do convés, o cancelamento de última hora do dono da companhia do navio, o banqueiro JP Morgan, que alegou doença, mas foi visto saudável na França dias depois, além de um aumento no valor do seguro do navio pouco antes da partida. Isso somado ao fato de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, foi criado apenas um ano depois, em 1913, beneficiando banqueiros como JP Morgan após o pânico bancário de 1907, onde ele já havia demonstrado poder sobre o sistema financeiro. Sem contar nas mortes de 3 bilionários proeminentes a bordo, John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Strauss, que supostamente se opunham à criação do Fed por temerem que ele desse controle excessivo a um pequeno grupo de banqueiros privados, permitindo manipulação da moeda e endividamento eterno do governo, como sugerido em citações de Woodrow Wilson, que assinou a lei do Fed em 1913, e mais tarde lamentou que o país estava nas mãos de um pequeno grupo de homens dominantes. Além disso, JP Morgan, como dono indireto da White Star Line, Tarde demais. Eu acho que a concentração de poder ela é ilimitada. Ela não tem como voltar atrás. A não ser que você destrua a civilização e países e tudo vai para as caras de forma definitiva, é impossível de ser consertada. Eu acho que é impossível você fragmentar o poder. e a sua empresa International Mercantile Marine teria orquestrado o afundamento para eliminar os rivais, lucrar com o O Woodrow Wilson foi o pior presidente da história americana. Fácil. seguro de mais de 5 milhões de dólares e pavimentar o caminho para o Fed. Dado tanto de coincidências, essa teoria parece sim possível. Contudo, precisamos mostrar alguns fatos. Não há provas concretas de oposição ao Federal Reserve por parte das vítimas. Na verdade, Isidor Strauss apoiou publicamente o Banco Central em arquivos do The New York Times de 1911, enquanto Astor e Guggenheim nunca se manifestaram contra, e o Fed já era discutido há anos antes do Titanic, principalmente por causa do pânico de 1907, e não pelo naufrágio. Homens de Preto. A teoria dos Homens de Preto foi tão ridicularizada ao longo do tempo que acabou virando uma grande piada. Mas o que é essa teoria? Um Homem de Preto supostamente aparece sempre que histórias sobre vida alienígena começam a ganhar destaque, surgindo para encerrar esses relatos por meio de suborno ou violência. Eles costumam ser descritos como figuras de pele oliva, óculos escuros e roupas pretas que escondem quase toda a sua aparência física. Relatos dizem que seu comportamento lembra o de stalkers, apresentando informações extremamente precisas sobre testemunhas de OVNIs, como se as observassem há anos. A história mais antiga conhecida começa com Harold Dahl, um homem que dizia trabalhar recolhendo troncos perto da ilha Maury em 1947. Segundo ele, enquanto estava no barco com o filho e o cachorro, viu 6 objetos metálicos em forma de rosquinha pairando no céu. Um deles parecia danificado e começou a despejar algo que ele descreveu primeiro como papéis caindo, mas depois percebeu que eram pedaços metálicos quentes. O material atingiu o barco, feriu seu filho e matou seu cachorro. Harold Bom, legal. Eu gosto de teorias. Eu não sou lá o maior fã de ufologia, eu acho coisa de jeca. Se você dedica sua vida a essa merda. Mas é muito curioso como desde a ascensão e popularização do smartphone com câmeras, você só não vê mais relatos de alienígenas. Tipo, cara, todo mundo tem um smartphone hoje.
Sabe? E até os celulares mais baratos têm boas câmeras. E nada. Nada. Complicado, né? Complicado. Contou que tinha visto para amigos e para o chefe, mas na manhã seguinte... Então, quando Roma caiu, houve um reset e descentralização do poder. É só no cenário queda de Roma que a gente vai ver uma mudança do atual sistema. Mas não acho que vai rolar, não. Um homem vestido completamente de preto apareceu e o levou para conversar em um Não no nosso tempo de vida. Pelo menos nesses termos, não no nosso tempo de vida. restaurante. O estranho... Porque a mesma queda de Roma, quando Roma colapsa, as instituições romanas seguiram em vigor. Até a conquista. Cara, o Senado romano seguiu existindo até a reconquista da Península Ibérica por Justiniano. Sabe? A gente não vai ver no nosso tempo de vida o colapso das coisas. As coisas vão acontecer de forma... será imperceptível. Será imperceptível. Tem um texto que eu falei pra vocês um tempo atrás sobre colapso civilizacional. Eu acho que até mandei no Telegram. Se vocês procurarem no canal lá, vocês vão achar. Sobre um texto muito já antigo já, que tá no Substack. E nele descreve um colapso civilizacional na perspectiva de uma criança maia, sabe? Ou de uma pessoa da civilização maia. Os maias colapsaram ali por volta do ano 900, se eu não me engano. Eles tinham grandes cidades, sabe? Um império vasto. E basicamente ele descreve da seguinte forma. Você não vai saber. Você vai ver ao longo da sua vida aquela cidade perdendo habitantes, pessoas se afastando daquele centro, até algum momento que a última pessoa vai deixar aquele lugar e ninguém vai ter percebido. Vai ser algo completamente natural. Vai ser algo completamente natural. Tipo, você só não vai ter noção que o mundo ao seu redor está colapsando. É isso. Isso leva gerações. Você só não vai perceber que o mundo ao seu redor colapsou. É isso. Você vai estar se acostumando. Você vai estar... Não é algo repentino. Bom, a queda da Era do Bronze foi repentina. Então a gente tem um evento ali que, sim, colapsos civilizacionais podem acontecer ao longo da sua vida, do seu tempo de vida, ao longo de 30 anos. Mas, via de regra, esses colapsos civilizacionais levam séculos. Apocalipse é um exemplo disso. Apocalipse é um bom filme Apocalipse é uma boa representação desse colapso civilizacional. É bem legal. Só que a história do Apocalipse... A parte mais interessante de Apocalipse é contada pelo cenário. Gui. Fala, pardo, tio puxando o barco. E como eu não sou... Boa noite, meu querido. Ser o único a ver essa merda antes de dormir. Fala com propriedade. A senhora Sabrina Carpenter não aguenta 12 minutos de comigo. Não aguenta essas mulheres que adoram se mostrar num tempo pra homens como eu. Agora, como a Billie Eilish, a briga fica dura. Essa gosta mais de do que gay em abstinência. Cara, filósofo. Então descreveu cada detalhe do ocorrido como se estivesse lá. O homem avisou que coisas ruins poderiam acontecer se ele continuasse falando sobre o assunto. Anos depois, o próprio Harold disse que a história era uma mentira, embora mais tarde tenha voltado atrás. Dr. Herbert Hopkins investigava um caso envolvendo supostos avistamentos quando recebeu um telefonema de um homem que disse fazer parte de um grupo de estudo sobre OVNIs e pediu para visitá-lo. Hopkins aceitou e poucos minutos depois, o visitante apareceu na sua porta, sem que nenhum carro fosse visto chegando. O homem vestia roupas escuras, usava luvas e tinha uma aparência que Hopkins descreveu como artificial, com pele lisa e lábios vermelhos demais. Durante a conversa, o visitante sabia detalhes íntimos sobre ele e pediu que tirasse moedas do bolso. Hopkins afirmou que uma das moedas que ele tirou começou a mudar de cor e simplesmente desapareceu diante dos seus olhos. Depois disso, o estranho ordenou calmamente que ele destruísse suas pesquisas. O médico disse ter obedecido, acreditando que aquilo era uma ameaça. Outra história curiosa envolve o ator Dan Aykroyd. Enquanto gravava um programa sobre OVNIs e mistérios, ele contou que saiu para atender o telefonema e viu um carro preto estacionado com homens o observando. Segundo ele, o veículo desapareceu pouco depois, e horas mais tarde, a produção do programa foi cancelada. O cronovisor do Vaticano. Existe um
que gira em torno de uma suposta máquina capaz de observar o passado. O nome dela é cronovisor. Segundo a história, esse cronovisor não seria exatamente uma máquina do tempo, e sim algo parecido com uma televisão avançada, capaz de captar ondas de luz e som que teriam ficado registradas no universo depois que cada evento aconteceu. De acordo com defensores da teoria, o projeto teria envolvido um grupo secreto de cientistas e teria sido mantido em sigilo pelo Vaticano por causa do potencial perigoso da tecnologia. Uma das principais provas apresentadas por tais teóricos é uma suposta fotografia da crucificação, que foi posteriormente desmentida quando se descobriu que era apenas a imagem de uma escultura. Estudiosos apontaram que as provas que diziam ter sido recuperadas do passado provavelmente foram forjadas pelos defensores da teoria, o que sério? os pesquisadores classificarem o cronovisor como um mito. Skinwalkers. Um skinwalker é uma figura do folclore indígena dos O que você disse? Navarro, Eu acredito na teoria dos Skinwalkers. o povo nativo dos Estados Unidos. Esse monstro seria um tipo de bruxo ou feiticeiro que teria a capacidade de se transformar em animais ou assumir a aparência deles. Existem vários relatos de skinwalkers por aí, mas eu darei destaque para um lugar específico, o Skinwalker Ranch. Essa propriedade é conhecida por décadas de relatos estranhos envolvendo OVNIs, criaturas, luzes no céu e fenômenos considerados paranormais. As histórias ficaram famosas nos anos 90, quando a família Sherman comprou o rancho e começou a relatar acontecimentos bizarros. Círculos das plantações, mutilações de gados, luzes estranhas e um lobo gigantesco que, segundo eles, não reagia a tiros. Madeleine McCann. Cara, depois que levantaram droparam a teoria de que você tem vermes embaixo da sua pele, depois que droparam a teoria de que foi a Ghislaine Maxwell que sequestrou a Madeleine McCann, esse caso ganhou minha atenção. 3 de maio de 2007, na pequena vila turística de Os retratos falados, cara. Praia da Luz, em Portugal, Madeleine McCann, uma menina britânica de apenas 3 anos, estava de férias com os pais e os irmãos mais novos em um resort. Naquela noite, os pais foram jantar com os amigos em um restaurante próximo e deixaram as crianças dormindo no apartamento. Em algum momento, entre as checagens, Madeleine desapareceu no quarto sem sinais claros de arrombamento e sem testemunhas diretas. Quando os pais perceberam que ela não estava lá, eles começaram uma busca que rapidamente virou notícia mundial. Mas até hoje, nenhum rastro definitivo foi encontrado sobre Madeleine McCann. Existem várias teorias sobre quem é o responsável pelo desaparecimento. Alguns teóricos tentaram ligar John Podesta e o irmão dele, Tony Podesta, ao desaparecimento da menina. Isso com base nesses rascunhos policiais. Falando em rascunhos policiais, Brother. outras pessoas tentaram ligar Ghislaine Maxwell, esposa de Jeffrey Epstein, baseado nesse rascunho policial. Dito isso, eu quero abordar um ponto mais específico da investigação que pouca gente comenta, que são os pais de Madeleine McCann e suas atitudes no mínimo suspeitas quanto ao caso. Vamos falar de alguns detalhes bizarros envolvendo os dois. Kate McCann, que é a mãe de Madeleine McCann, escreveu sobre o desaparecimento da filha no livro, dizendo: "Perguntei se ele, Gary McCann, tinha tido pensamentos ou visões realmente horríveis sobre Madeleine. Ele assentiu, hesitante. Contei a ele sobre as imagens terríveis que passavam pela minha cabeça, de suas perfeitas dilaceradas." Cerca de 13 horas depois do desaparecimento de Madeleine McCann, Kate conversou com uma assistente social chamada Yvonne Martin, que é uma profissional com muitos anos de experiência em proteção infantil, e mais um cara chamado David Payne. Segundo o relato dos arquivos portugueses sobre o caso, Kate afirmou não entender por que um casal teria levado sua filha, mesmo sem existir naquele momento nenhuma prova concreta sobre quem poderia ter feito isso. Yvonne teria estranhado essa certeza inicial e tentou conversar com Kate separadamente, mas David Payne interrompeu a conversa e afastou Kate e Gary McCann, dizendo que eles não queriam ajuda no momento. Então, Ricardo, eu tô com você. É desesperado. É triste. A parte mais devastadora dessa história é que ela deve ter sido há 20 anos atrás e seus órgãos foram recolhidos e despachados para. Detalhe, ela foi para coleta de órgãos. Esse dos cenários, esse é literalmente o melhor. Mas vamos ser honestos. Em outro momento, Gary McCann, o pai de Madeleine, estava falando com uma vizinha chamada Pamela Fenn, que morava no andar de cima
cama do apartamento. Ela teria perguntado o que estava acontecendo quando ouviu a confusão lá embaixo. E Gary respondeu que uma menina pequena havia sido raptada, sem mencionar imediatamente que era a própria filha, e não falou mais nenhum detalhe ou sequer pediu alguma ajuda no caso. Em um trecho de uma Não relacionado, já viram sobre o caso Evandro? Já. entrevista na TV, perguntaram diretamente a Gary McCain se ele havia matado a filha. Ele respondeu isso. Did you kill Sim, já acharam o vídeo daquele garoto português, mano. Puta que pariu, velho. your daughter? Eu acho que é o caso Evandro. Não tem nada a ver. Eu reagi a esse vídeo. Um vídeo que tratava daquele tema, inclusive. Desse tema do garoto português. That's an emphatic no. I mean, the ludicrous thing is what's been purported from Portugal is that Madeleine died in the apartment by an accident and we hid her body. Well, when did she have the accident and died? Because the only time she was left unattended was when we were at dinner. So if she died then, how could we have disposed or hidden her body, when there was an immediate threat? It's just nonsense. So, and if she died when we were in the apartment or fell and did something, why would we cover that up? Contudo, essa versão foi editada. Na versão sem corte, Gary responde assim. Did you kill your daughter? No, never. And, there's nothing with any logic that could, you would have to start with why, how, when, who, and there's just simply, the answer to any of these things is there's nothing to suggest anything. So, no, that's an emphatic no. Kate McCain também admitiu que nunca procurou por sua filha. Em uma fala da própria Kate em entrevista, quando perguntaram se ela tinha saído para procurar Madeleine fisicamente junto com voluntários, Kate explicou que, nos primeiros momentos, o casal ficou praticamente sem conseguir funcionar por causa do choque e que, depois, trabalhou intensamente na busca à sua maneira, mas afirmou que não realizou buscas físicas nas ruas ou praias como outras pessoas fizeram. E para finalizar, vou falar de uma pessoa do grupo de 7 amigos que jantava com Kate e Gary na noite que sua filha sumiu, Clarence Mitchell. Clarence disse em entrevista que naquela noite no restaurante, as pessoas do grupo não usavam relógios nem estavam com celulares. Então, como eles conseguiram estimar horários de idas e vindas para checar as crianças se ninguém tinha como ver a hora? Realmente, não tem como saber. O ET de Varginha. Em Puxa, tá, hein? 1996, moradores de Varginha, em Minas Gerais, relataram avistamentos de criaturas estranhas, além de movimentações militares atípicas no município. Nessa muvuca, 3 jovens disseram ter visto uma criatura agachada em um terreno baldio, com pele marrom, olhos vermelhos e salientes na cabeça. O ser parecia assustado, molhado e ferido. O caso teve grande repercussão nacional e internacional, sendo considerado o maior episódio ufólogo do Brasil. Um inquérito Era um drogado da cidade, exato. mantido sobre sigilo até 2010, tentou encerrar o assunto afirmando que as 3 jovens não viram um ser de outro mundo, mas sim um morador local com deficiência mental, conhecido como Mudinho. Contudo, quase ninguém sabe ou sequer menciona os detalhes estranhos que ocorreram nas entrelinhas desse caso, e muito menos as pessoas que fizeram esse inquérito. O cracudinho. Vários relatos de UFOs perto do local e antes da descoberta do ET. Depois que o caso começou a ganhar atenção pública, algumas pessoas ligadas aos relatos teriam recebido a visita de homens desconhecidos, vestidos de forma discreta e séria, que teriam oferecido dinheiro ou pressionado para que elas mudassem suas histórias ou parassem de falar com a imprensa. Muita gente acredita que alguém ou algo Era Leandrinha. cidade teria tentado controlar a narrativa, caso testemunhas desmentissem o que havia dito antes. Também, segundo alguns relatos que circulam desde 96, a criatura teria passado primeiro pelo Hospital Regional de Varginha e depois pelo Hospital. Caralho. A parte que gera mais suspeita é que várias pessoas dizem que houve movimentação fora do normal nesses lugares, enquanto as versões Yosef, corta, por favor. e várias mudanças no funcionamento dos hospitais naquele dia em específico. Dizem que médicos e funcionários viram algo sendo levado para dentro do hospital em segredo. Anos depois, surgiram histórias de profissionais da saúde afirmando que presenciaram uma criatura dentro do hospital. Um neurologista, por exemplo, declarou que viu um ser estranho e descreveu uma aparência incomum enquanto estava consciente. Isso sem contar que os bombeiros e militares apareceram muito rápido da cena. Testemunhas dizem que caminhões do exército e veículos da escola de sargentos das armas circularam por Varginha no mesmo dia dos avistamentos. As pessoas relatam que os militares não explicavam o que estavam fazendo, apenas isolavam algumas áreas e retiravam algo em caixas cobertas por lonas. Embora muitas pessoas acreditam que isso seja um encobrimento do governo por causa de aliens, outras acreditam que se tratavam de demônios. Antes mesmo do caso, em 96, já existiam lendas urbanas antigas em Varginha, envolvendo um homem chamado Zé Gomes, que era dono de um terreno no bairro Jardim Anderê.
exatamente a área onde as meninas disseram ter visto a criatura. Segundo os boatos que circulavam pela cidade durante décadas, Zé Gomes praticava rituais de magia negra, teria um pacto com o diabo, invocava entidades demoníacas e existia até uma história de que ele teria engarrafado um demônio. O ufólogo Ubirajara Rodrigues, que era um dos principais investigadores do caso na época, contou uma história sobre como um esotérico local teria afirmado ter aberto um portal em determinado lugar da cidade, de onde teriam saído criaturas humanoides magras, com olhos vermelhos e chifres. Uma descrição que coincide com os relatos das meninas anos depois. O Birajara, Garrafou o diabo. sobre o caso, admite que no início sua própria expectativa por contato com alienígenas o fez ignorar essas lendas locais, e ele também cogita outra hipótese plausível. As meninas, que já estavam assustadas por boatos, poderiam ter se deparado com alguém ou algo agachado perto de um muro. Em pânico, teriam interpretado a cena à luz de suas crenças e medos, e assim viram um demônio, ou um ET, pois nenhuma das Capeta. meninas falavam em extraterrestre no começo. Elas teriam interpretado o que viram como algo demoníaco, ligado à religião delas e ao medo que já existia na comunidade. Samuel Klein. Samuel Klein foi o fundador da rede de lojas Casas Bahia. Durante muitos anos ele foi visto publicamente como um grande empresário do varejo brasileiro. Porém, anos depois da morte dele, surgiram várias reportagens e investigações sobre o seu passado. Segundo reportagens investigativas, diversas mulheres afirmam que foram quando eram jovens pelo Samuel Klein. Algumas dizendo que tinham menos de 18 anos na época. Outras também relataram que foram levadas até ele por intermediários ou funcionários, e que existiria um ambiente em que jovens eram apresentadas ao empresário em troca de dinheiro ou presentes. As acusações apontam que esse comportamento teria acontecido durante décadas. É. 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 Se vocês soubessem, né? Mas tudo bem, é só uma coincidência. Diferentes lugares relacionados ao empresário. Circulando. As mulheres chegaram a abrir processos judiciais e registrar denúncias sobre Klein, mas muitos desses casos não avançaram na justiça por motivos como falta de provas consideradas suficientes. Não duvido, tá na Wikipedia. Eu fui fazer um real life agora. Ou prescrição do tempo legal para a punição. O seu filho, Samuel Klein, também estava envolvido nesse meio. Recentemente, ele foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar 30 milhões de reais depois que o Ministério Público do Trabalho concluiu que ele, de idade, prometia empregos falsos, levava elas para lugares específicos e depois explorava dessas vítimas. A decisão afirmou que havia provas de que existia uma estrutura organizada para isso, e que algumas mulheres eram mantidas em condições consideradas análogas à escravidão. Existe um documentário da UOL sobre o caso de Saul e Samuel Klein, além do relato das vítimas. Vou colocar aqui no card. Operação Brother Sam. Operação Se eu fizesse um vídeo sobre. Brother Sam Vou pensar. era um plano de apoio logístico e militar que o governo americano deixou pronto para ajudar os militares brasileiros caso houvesse resistência armada em abril de 64. Meio pesado, o tema é pesado. Vou jogar na pauta aqui. O governo de Lyndon B. Johnson temia que o Brasil se aproximasse demais dos governos socialistas em plena Guerra Fria. Por isso, autorizou o envio de apoio caso os militares enfrentassem uma guerra interna. Existem boatos que os Estados Unidos agiram diretamente no Brasil, pois não queriam que o país se alinhasse à União Soviética, o que é entendível considerada a situação. Contudo, não temos nenhum relato conclusivo sobre isso. E quando o golpe começou, praticamente não houve nenhum combate armado em larga escala. Com isso, todos os recursos mobilizados pelos Estados Unidos não foram usados em combate. Antes da gente continuar, gostaria de agradecer a todos os membros do canal, especialmente ao Fábio e ao Otaldo, que tornaram possível a criação desse vídeo. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever e virar membro do canal. Helicópteros negros. Existe uma teoria que alega que helicópteros pretos sem identificação, geralmente militares ou governamentais, são usados por agências federais
com vários motivos. Muitos relatos sobre o assunto vieram de fazendeiros no oeste americano, que viam muitos helicópteros pretos sobrevoando suas terras de noite, às vezes até com as luzes apagadas. O sigilo e a falta de identificação alimentaram a teoria de que o governo está te vigiando sem motivo nenhum. Algumas instituições realmente têm autoridade para atuar em desastres nacionais. Em teoria, poderiam coordenar operações com helicópteros assim em cenários de crise. Mas algumas pessoas também teorizam que esses helicópteros aparecem quando as agências Já vi essa história. precisam encobrir alguma coisa Eu acho ela mais chata do que as pessoas hypam. bem rápido e usam ela para conter os danos. Francamente, eu acho que é uma teoria bem plausível. E não acho nenhum absurdo acreditar nela. É, sim, a CIA está te monitorando. O seu processador tem um backdoor. É isso. 4.com. 4.com é um site que surgiu nos anos 90 e ficou muito tempo sem grandes mudanças, até que ele começou a redirecionar para páginas relacionadas à culinária e fóruns quase abandonados. Essas páginas carregavam conteúdos bem estranhos e usuários que pareciam IAs, o que gerou bastante desconfiança entre as pessoas que sem querer esbarravam nesse site. As pessoas então começaram a investigar o domínio, e a atenção se voltou para a dona do site, que era uma mulher chamada Christine. Ela aparece como proprietária do negócio e de um endereço físico registrado como sede. O local descrito como escritório se mostra bem deteriorado, sem nenhum sinal de vida. Mas registros online mostram várias avaliações positivas e movimentações financeiras bem incompatíveis com a aparência do local. A estrutura começou a levantar ainda mais suspeita quando usuários começaram a analisar o código das páginas e encontraram diversas ligações internas entre domínios diferentes, todos redirecionando para os mesmos sites, dando destaque para cooks.com e talkfood, sites que tinham aparências bem simples, porém tinham vários sistemas privados de mensagens e conteúdos que muitos consideram como artificiais. Após alguma investigação, as pessoas concluíram que boa parte dos textos foram gerados com inteligência artificial. Investigações independentes também passaram a associar esse tipo de estrutura a práticas já reveladas no passado, nas quais páginas aparentemente comuns eram usadas para comunicação disfarçada entre agentes do governo. Foi feita uma exploração do local sede. Nela, encontramos o local completamente destruído por dentro, com apenas uma luz funcionando, mostrando que havia eletricidade e alguém estava pagando as contas de luz local. A teoria do glitter. Como eu falei no meu primeiro iceberg, a principal produtora de glitter no mundo, a GlitterX, se recusa a divulgar quem é seu maior comprador. Muita gente disse que o caso foi resolvido nos comentários, e todo mundo falou um monte de coisa diferente. Então hoje eu vou chegar a uma conclusão nessa história. Aparentemente, em 2022, conseguiram falar com ex-funcionários da GlitterX, e a conclusão mais aceita hoje é que o maior comprador secreto é a indústria naval, usando glitter em tintas para barcos gigantes. Segundo esses funcionários, eles usam glitter como revestimento para brilho e também para proteção, mas não queriam admitir isso porque soa muito barato. Mas qual que era a teoria? Por que isso daí se tornou um problema? Fulcanelli é o pseudônimo de um sábio alquimista francês. A sabedoria de Fulcanelli é encapsulada em duas obras: Os Mistérios das Catedrais e As Moradas de um Filósofo, livros com prefácio de seu aprendiz Eugène Cancelier e dezenas de ilustrações de Jean-Julien Champagne. Esses livros foram publicados após seu misterioso desaparecimento em 1926 e estavam Que na internet é um bando desocupado, exato. referências ao conhecimento antigo Glitter não tem como se decompor, que eu pariu. para dominar o mundo material via alquimia. Os livros de Fulcanelli viraram um estouro no meio esotérico, principalmente por sustentar a ideia de que a alquimia não ficou escondida em laboratórios, e sim teria sido codificada em pedra, nos detalhes simbólicos de catedrais e prédios góticos. Segundo relatos de seu próprio aprendiz, o Cancelier, Fulcanelli teria alcançado a Pedra Filosofal e, em 1922, teria conduzido uma transmutação em Sarcelles, na França, onde Fulcanelli teria transformado uma quantidade de chumbo em ouro, diante de várias testemunhas. Depois disso, o mestre Fulcanelli teria chegado ao limite do que buscava, assim entregando manuscritos aos seus discípulos e desaparecendo, como se tivesse abandonado a sua identidade antiga. Quando Fulcanelli some, Cancelier não descreve aquilo como um falecimento, mas fala como se tivesse ocorrido uma mudança de estado. Em vez de dizer que Fulcanelli morreu, Cancelier diz: Fulcanelli não existe mais. E explica que isso significava o abandono da pessoa anterior depois de atingir o auge da alquimia. Anos mais tarde, Cancelier conta que recebeu uma carta com uma caligrafia inconfundível a de seu mestre. A mensagem mandava ele viajar para a Espanha. Ele diz que obedeceu, chegou a Sevilha e foi conduzido por um estranho até chegar em um lugar isolado nas montanhas. Nesse local, Cancelier afirma ter reencontrado Fulcanelli. Mas nesse reencontro com Cancelier, ele aparentava ter a aparência de um homem de meia idade, como se tivesse rejuvenescido. A última aparição de Fulcanelli teria sido na noite de junho de 1937. Nessa data, o jovem químico e engenheiro Jacques Beillet trabalhava como assistente do físico francês André Helbonner.
que naquela época já pesquisava a energia nuclear, algo extremamente novo e pouco compreendido. Bergier aguardava a visita de um homem que havia pedido uma conversa privada com o cientista. O laboratório no dia estava bem silencioso, até que Bergier percebeu alguém parado na sua sombra. Antes que ele perguntasse qualquer coisa, o visitante começou a falar. Ele dizia conhecer o trabalho dos cientistas e afirmou que acompanhava os avanços das experiências com energia atômica. O estranho não se apresentou naquele momento, mas Bergier diria mais tarde que acreditava ter conversado com o próprio Fulcanelli. Fulcanelli então explicou que os pesquisadores haviam chegado perto demais de um poder perigoso e disse que liberar energia nuclear seria mais fácil do que imaginava e que a radioatividade poderia envenenar o planeta inteiro em poucos anos. Naquele tempo, a ideia de armas nucleares não era pública, pois o mundo não conhecia nenhuma bomba atômica. Depois desse aviso, Fulcanelli simplesmente foi embora. Bergier registrou toda a conversa na memória e anos mais tarde contou a história em livros e entrevistas. A Bucha Paulista. Por volta de 1800. Aristocrático. Make bucha great again. O professor alemão Júlio Frank trouxe para o Brasil a ideia das Burschenschaften, ou as confrarias estudantis da Alemanha. Essas confrarias funcionavam como grupo de apoio entre universitários. No Largo São Francisco, Frank organizou uma versão brasileira desse modelo. As reuniões começaram de forma informal, e meses depois, a sociedade ganhou estrutura própria. O primeiro presidente foi Diogo Antônio Feijó, que mais tarde se tornaria regente do Império. A Bucha Paulista operava sob sigilo rigoroso. Para entrar no clube, o estudante precisava ser indicado por outro membro e passar por uma avaliação moral e intelectual. Os encontros da Bucha tinham características que lembravam maçonaria e outras confrarias europeias. Com o passar dos anos, os estudantes formados pela Bucha começaram a ocupar cargos importantes no Estado brasileiro, e a rede da Bucha virou uma espécie de fraternidade política informal. Os ex-membros ajudavam outros integrantes a conseguir posições estratégicas na administração pública. Durante o Império, nomes conhecidos passaram pela ordem, como esses aqui. Quando a República foi proclamada em 1889, nomes conhecidos passaram pela ordem, como esses aqui. Barão do Rio Branco, Visconde de Ouro Preto, Alves de Azevedo Castro Alves. Quando a República foi proclamada em 1889, a influência cresceu ainda mais. Muitos integrantes participaram da criação do Partido Republicano Paulista, que foi uma peça-chave da política da chamada República Velha. Segundo alguns relatos históricos, vários presidentes da República tinham ligação com a Bucha, em especial esses aqui. Durante as primeiras décadas da República, tinham ligação com a Bucha, em especial esses aqui. Presidente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Venceslau Braz, Arthur Bernardes, Washington Luiz, Júlio Pérez. Coincidentemente, quase todos paulistas, né? Durante as primeiras décadas da República, a Bucha teria atuado como uma rede... Cara, a Bucha não tá ativa hoje. Não tá, cara. A sociedade... Cara, eu tô completamente comprado naquela tese do... A tese não, né? Naquela explicação do Geopolítica Mundial sobre... o motivo pelo qual a maçonaria inglesa entrou em decadência. Essas sociedades secretas ou discretas, independente, elas perderam muito do seu espaço. Elas não são tão influentes assim quanto já foram no passado. O mundo hoje é muito grande, cara. O mundo hoje é muito grande. Você pode sim atingir cargos muito altos na República sem ser maçom, sem fazer parte de um grupo. Tipo, realmente, a negociata política não depende mais de uma sociedade secreta. Você só não precisa mais, sabe? É isso. Ou você acha que os caras do Centrão têm capacidade cognitiva de fazer parte de uma sociedade secreta? Beleza, a maçonaria é um ambiente de jeca, sabe? Então, sei lá, hoje não tem necessidade mais. de articulação entre Bom, mas no mundinho da virada do século XIX pro século XX é outra coisa. Há relatos de que decisões importantes, como indicações para ministérios, tribunais e candidaturas, passavam pelas lideranças ligadas ao grupo. Um exemplo citado por historiadores é a participação indireta de membros da sociedade na elaboração do anteprojeto da Constituição de 1990. Além disso, ex-integrantes da Bucha influenciaram o sistema político conhecido hoje como café com leite. Com o tempo, o ideal da filantropia foi sendo substituído por interesses políticos e redes de privilégio. Na década de 1930, a Bucha praticamente desapareceu como uma estrutura formal. Em 1931, a criação da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito teria funcionado como uma sucessora institucional da Bucha. Depois desse ano, não tem nenhum registro claro de atividades da Bucha, embora existam rumores que digam que a rede continua existindo de forma informal. Projeto Monarch. Esse é o nome de uma suposta subseção ou continuação secreta do MKUltra, mas o Projeto Monarch nunca apareceu em nenhum documento oficial desclassificado da CIA ou do governo americano.
Afinal, eles queimaram tudo. Esse projeto só surge em relatos de sobreviventes. Geralmente, eles alegam que esse projeto era um programa mais avançado da CIA, focado em controle mental baseado em trauma, mas especificamente extremos desde a infância. Fora da cara. Sem criar personalidades alternativas, conhecidas como alters. Esses alters seriam programados com gatilhos para ativar funções específicas. Cat O'Brien é a voz mais famosa dessa teoria. O livro mais famoso dela, Transformation of America, que foi coescrito com seu marido Mark Phillips, descreve sua relação com o projeto. Segundo Cat, ela, desde criança, foi pelo pai e vendida para a rede de CP, depois foi entregue à CIA para o projeto Monarch, que ela disse ser um subprograma do MK Ultra e do projeto Artichoke, sob hipnose e trauma extremo, que inclui. Ela desenvolveu um alter ego. Ela desenvolveu transtorno de identidade dissociativa, para assim criar alters. Esses alters faziam dela uma para elites, incluindo presidentes, políticos, líderes internacionais e até celebridades de country music. Cat também acusa Hillary Clinton de ser bissexual e fazer parte de uma rede de que sacrificava elas. Acusa George H.W. Bush de usar hologramas para se transformar em um lagarto alienígena na frente dela. Alega que foi usada em rituais do Boa. É foda quando você vê uma denúncia dessa. O quão fácil o quão fácil fica pra você simplesmente desmontar absolutamente. Tipo, eu tava comprando tudo que ela tava falando. Aí, ok, acabou a credibilidade, beleza. Tá, é bullshit. Usar hologramas para se transformar. Eu acho que é obrigatório você ter alguma coisa ali pra acabar com toda a credibilidade de uma denúncia, sabe? Tipo, ou de uma teoria. O lagarto alienígena na frente dela. Alega que foi usada em. Eu tava imerso e chocado. Agora, mano. Do Bohemian Grove em rede de tráfico internacional e que sua filha Kelly também foi vítima do programa, mas Mark Phillips a resgatou em 1988, ajudando-a a recuperar memórias via hipnose reversa e viver de acordo com a alma. O segundo livro dela continua a história, dizendo que buscas por justiça foram bloqueadas por razões de segurança nacional. Ela alega ter memória fotográfica em eventos dissociativos, o que permite detalhes precisos de abusos por décadas. Contudo, muita gente diz que ela está exagerando ou no mínimo não contando a verdade. Lynn Shimmer, que é uma sobrevivente de abuso ritualístico, disse publicamente que Cat nunca se libertou de verdade e também falou que Mark Phillips era o handler dela. Fiona Barnett. Fiona Barnett é uma ativista australiana que ficou famosa em 2015 por seu livro Eyes Wide Open. Nele e em testemunhos públicos, Fiona alega ter sido vítima de uma rede internacional de desde a infância. Ela também afirma ter sido prostituída em festas no caso do parlamento em Canberra, na Austrália. Diz que pelo menos 3 ex-primeiros ministros australianos estão envolvidos em uma rede ativa até hoje, menciona rituais do Bohemian Grove e conexões internacionais, e alega que tudo isso faz parte de um padrão sistemático, com redes de tráfico que usam educação, saúde, polícia e governo como cobertura para isso. Ela apresentou essas alegações para a polícia em 2008, a Comissão Real em 2013 e a Conferência de Imprensa em 2015, dizendo que relatou abusos repetidamente, mas não foi investigada adequadamente em nenhuma das ocasiões. Adrenalina é um composto químico produzido naturalmente quando a adrenalina oxida no corpo. Ele foi descoberto nos anos 50 por pesquisadores como esses aqui, que estudavam se ele causava esquizofrenia. Isso por causa das semelhanças com alucinógenos como mescalina. Eles testaram em si mesmo e em animais, descrevendo efeitos como despersonalização, falta de emoção, paranoia e alucinações. Contudo, isso era apenas em doses altas, e os efeitos são exagerados ou inconclusivos. A ciência real é instável, sem usos médicos práticos e pode ser feito em laboratório. Existem algumas teorias que dizem que as elites usam sangue de pessoas que passaram por momentos assim, de muito estresse, para injetar em si mesmos e ganhar juventude, sendo então uma parte fundamental nesse processo. Um bom exemplo é o Brian Johnson, que literalmente injeta sangue do próprio filho nele mesmo. Eu não tô inventando isso, né? E parece que a elite gosta disso. Eu gosto do Brian Johnson, ele é eu gosto pra caralho dele, ele é no caralho. Conheço. Ele é doente, ele é based. Eu não tô inventando isso, né? E parece que a elite gosta disso. Conheça a Ambrosia Health, que foi fundada em 2016 pelo... É completamente doente. É completamente doente. Jesse Karmazin. A empresa oferecia transfusões de plasma sanguíneo, provenientes de doadores jovens, de 16 a 25 anos. As transfusões iam para clientes ricos, dispostos a pagar cerca de $8.000 por litro. O objetivo declarado era reverter sinais de envelhecimento biológico. A companhia tinha realizado os próprios testes clínicos. Em 2019, a FDA emitiu um alerta afirmando que não havia evidências científicas da eficácia e que o procedimento apresentava riscos significativos de contaminação e reações adversas. A empresa encerrou operações logo depois.
Ou que tal a Alcahest, que é outra startup de biotecnologia fundada por cientistas da Universidade de Stanford. A Alcahest focava especificamente na identificação de proteínas específicas no plasma de doadores jovens, que poderiam ser isoladas e usadas para tratar doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer. Tudo isso além de promover efeitos anti-envelhecimento na população. A empresa conduziu ensaios clínicos legítimos e ainda existe. Bill Hicks e Alex Jones. Existe uma teoria que diz que Bill Hicks não morreu de câncer em 94, mas sim fingiu a própria morte para se reinventar como Alex Jones, que é o apresentador do InfoWars. Teóricos dizem que ele precisou de 2 a 3 anos para se transformar no personagem. No caso, fazer a barba, mudar o cabelo, ganhar peso e adotar o personagem mais agressivo. Bom, não dá pra dizer que eles não são completamente iguais. Até o sotaque era igual dos dois. Aqui vai uma comparação das duas vozes. Tô Sinceramente, comprado. eu achei bem parecido. Tô comprado. Tu acha parecido também? Eu acho. Yeah, I think I'm gonna go berserk in a second here, just for no apparent reason. Yeah, I like that voice. Good voice, Bill. Like to do for you now. Alex, big controversy. You just called him retarded. You're trying to save their lives. Don't call the name, just kill them. People can say, I mean, I'm not joking. And they're always like, but we have pinball machines and let people drink beer at lunch. And we have movies about the interns. We're liberal. You know, every job I ever had with bosses, I was always harassed. Hicks, how come you're not working? You got me, okay? Are you happy now? You bastards? Tô comprado. Yes, I am Bill. Tem nada a ver. Tô comprado. You didn't get it all, did you? You didn't get the full conspiracy. I played the character. Bill Hicks. Magellan. As pessoas gostam de conectar Kevin Booth nessa teoria. Kevin Booth era o melhor amigo e parceiro de produção de Bill Hicks. Booth também trabalhou com Alex Jones. No site de Kevin Booth, Alex Jones aparece listado como um artista logo abaixo de Bill Hicks, o que é no mínimo conveniente. Bill Hicks trabalhava em um projeto sobre o cerco de Waco antes de falecer, e Alex Jones ficou famoso justamente por cobrir a mesma coisa entre 1993 e 1995. No 10º aniversário da morte de Hicks, 2004, Alex Jones recebeu um prêmio em homenagem com o nome de Hicks. O Alex Jones também faz várias piadas dizendo "Eu sou Bill Hicks" e imita a voz dele em programas. Kevin Booth também disse em entrevista que Alex Jones é mais engraçado que o Bill Hicks, o que soa bem estranho para alguém que foi melhor amigo do cara por 30 anos. Em um livro de Kevin Booth, há uma passagem onde Bill aparece no carro de Kevin Booth após o funeral dele mesmo e diz que fez a maior piada do mundo. Mas mesmo que não seja a mesma pessoa, muitos dizem que Alex Jones foi criado como oposição controlada para desacreditar conspirações reais com gritarias e teorias malucas. Todo mundo é oposição controlada. As pessoas pontuam que Alex Jones trabalha para a Time Warner e também apareceu num filme da Warner Bros., além de possuir várias raízes maçônicas por família. O que vocês acham sobre Alex Jones? Comente aí. Eu gosto do Alex Jones. O escândalo da Balenciaga. Em 2022, a Balenciaga decidiu Que pariu, a Balenciaga é satânica. A Balenciaga é satânica. É uma ótima ideia trazer para o seu site um ensaio de fotos de uma criança cercada por álcool e materiais de BDSM. Não satisfeita com isso, a Balenciaga também postou uma foto de uma bolsa numa mesa com papéis, e o único papel que tinha algum texto era um arquivo de um processo civil americano pelas... A Balenciaga fez um pedido de desculpas e apagou todas as fotos do seu Instagram após o ocorrido. Mas a gente não tá falando desse caso diretamente, e sim nas conexões com ele. Em especial, uma mulher chamada Lotta Volkova, que era a estilista principal da Balenciaga desde 2014, mas que em 2018 supostamente parou de ter envolvimento com a empresa, mesmo com relatos que digam o contrário. Volkova era uma pessoa cujo Instagram era repleto de fotos ao estilo James Alefantes e meu Deus do céu, isso aqui é uma criança amarrada numa cadeira. Além disso, Volkova também não anda com uma galera muito boa, em especial Gosha Rubichinsky, um designer russo com quem Volkova colaborou. Em 2018, Gosha foi pego no flagra, pedindo para menores de idade via DM. O fotógrafo responsável pelo ensaio, Gabriele Galimba, disse ser inocente e afirma que não compactuava com essas coisas. Contudo, o primeiro artigo que ele repostou em seu Twitter foi uma dizendo: "Por que restringe mas não armas?" Indo mais a fundo, as pessoas apontaram que a Balenciaga não é uma marca independente. Ela pertence ao grupo Kering, que é uma gigante que controla várias marcas como essas aqui. No topo da Kering está a família Pinault. François-Henri Pinault. Essa galera é excêntrica demais. Excêntrica demais. É o CEO da Kering, que é casado com a atriz Salma.
Cara, tudo, quando você chega na elite, tudo envolve pedofilia, porque pedofilia é o último grande tabu. Beleza? Tipo, esse é o último grande tabu mesmo. Mesmo. Pedofilia é a última barreira que nos protege da completa barbárie. É a pedofilia. É isso. Porque, pasmem, até em religiões abjetas que permitem casamento entre adultos e crianças, que não é o caso do catolicismo, a idade mínima para um casamento na igreja católica é 16 anos, até mesmo em religiões absurdas e grotescas, civilizações realmente subcivilizações, em que casamento entre adultos e crianças é permitido, o casamento só... Até nesses lugares, o casamento, tecnicamente, só pode ser consumado após primeira menstruação da criança, da menina, no caso, né? Até nesses lugares. Então, a pedofilia, ele é o último grande tabu porque ele é rejeitado em qualquer sociedade. Em qualquer período histórico. É algo grotesco. Então esse é realmente o último tabu. Tem canibalismo? Calma, não. Canibalismo nem tanto, porque existiram sociedades canibais em todos os cantos do mundo. Certo? Até a primeira menstruação é o momento em que, mesmo nessas sociedades bárbaras, eu acho que o cristianismo sempre foi um issue. Eu acho que sempre existiu uma idade mínima para casamento, inclusive no cristianismo primitivo. Aí eu não vou me aprofundar, mas eu sei que a igreja católica... E eu não sei, eu acho que isso nem é algo tão antigo assim, que 16 anos é o mínimo. Mas a pedofilia, ele é a última, ele é o grande tabu. Então esses filhos da elite, como eles se sentem intocáveis, e esse é o último tabu, é a última coisa que choca toda a sociedade, eles se esbaldam nessa porra. É isso. Eles se esbaldam nessa merda. Porque é proibido pra caralho. É proibido pra caralho. Então eles vão direto pra essa merda. Felipe II se casou com Isabel de Valois quando tinha 13 anos, mas eles só consumaram o casamento depois que ela menstruou. Então, esse é o padrão. Que daí, numa sociedade em que... Bom, a idade média, 30 anos, ela é jogada pra baixo por causa da mortalidade infantil. Adultos, via de regra, se uma criança passava dos 5 anos, ela ia viver até os seus 60, sabe? Então, mas ainda assim, uma sociedade em que a vida, a morte permeava em todos os aspectos da sua vida, a morte estava ali, não era absurdo. Não era nem um pouco absurdo a menina ser considerada mulher após sua menstruação. O garoto era considerado homem depois dos 13 anos, porque o mundo era diferente. Hoje não. Hoje a adolescência chega até os 30 anos. Mas pedofilia é rejeitada por qualquer sociedade humana em todos os tempos. Não interessa. Não, na sociedade... Não. Relações entre adultos e crianças de 5 anos era aceita na tribo tal, na casa do cara. Foda-se. Foda-se, eles foram extintos. Certo? Então, pelo menos é a minha interpretação pessoal, por que a elite é tão viciada em pedofilia. Por que ricos e poderosos gostam tanto de pedofilia. Essa é a minha interpretação pessoal, porque esse é o último grande tabu, e esse eu acho que é o único grande tabu que chega em todos os lugares, sabe? Todo mundo rejeita. O pai dele, François Pinault, fundou o império e controla a holding Artemis, que tem 48% das ações da Kering. Os dois são donos da casa de leilões Christie's. Se tá errado, é comum? Não, eles não... É impossível que eles vão consumar o casamento. Bom, aí você pega uma vila no interior do Afeganistão e foda-se. Samael mandou R$10. Salve Pardo e Bolha. Acabei de chegar. Já falaram sobre a Torre 7 do World Trade Center não ter se colapsado sozinho? Ainda não. Estamos chegando lá. Essa casa vem de obras de arte super controversa dos irmãos britânicos Jake e Dinos Chapman. As obras deles incluem esculturas de crianças formadas no lugar do rosto, tipo a famosa que é uma menina com... Contudo,
tem uma pessoa que pode deixar tudo isso aqui ainda mais suspeito. Conheça Rachel Chandler. Ela é uma fotógrafa americana cofundadora da Midland Agency, que é uma agência de modelos de Nova York. Ela faz casting para desfiles de moda, fotografa celebridades e tem um estilo bem edgy, pra não dizer outra coisa. Em 2016, a Rachel fez o casting para o desfile de outono da Balenciaga em Paris, recrutando modelos para o show na passarela. Vocês sabem para quem mais ela fazia casting? P. Diddy? Ah, não. Isso aqui é... Bora, Burilov. Murilov mandou R$10. Uma vez conheci uma mina que fez um TCC de neurociência sobre interesses sexuais. Essa mina conversou com prostitutas dominatrix. Elas dizem que os caras mais ricos estrangeiros têm interesse em pessoas fisicamente menores, isso quando não buscam menores, profanação religiosa, fetiche e estudo. Porque elite vive num mundo de degeneração tão além do que nós mortais conhecemos, que simplesmente isso perde a graça. Eles estão pra outra coisa. Eles estão pra outro tipo de rolê. Aí você começa esse skink, começa essa porcaria, começa... E não tem limite. Só não tem limite. Se quiser fazer uma adaptação pro o vício em pornografia, o vício em pornografia, ele vai te levar para lugares grotescos. Não preciso descrever aqui. Para uma pessoa na elite, o fácil acesso a sexo e a banalização e a desumanização e tornar isso apenas um ato como andar de carro, isso vai te levar para locais, para lugares grotescos também, sabe? São duas faces da mesma moeda. Só que vai ficar assistindo, ele vai ser um consumidor e, se muito, ele se torna um criminoso. No caso de elite, não. No caso de elite, eles são blindados, financeiramente blindados de qualquer colateral. Então, isso deixa de ser só algo que dá prazer para virar outra coisa e vai... E bom... E vira... Bom, para o Jeca, vira De Olhos Bem Fechados do Kubrick. Aquilo é normal, aquilo é comum nesses círculos de elite mesmo. Só que o filme é light. Aquele filme é light. Essa é uma foto dele com ela na época. Ela mencionou aqui no comentário que tinha 14 anos. E alguém comentou pra... Ele escreveu como um cara tinha pago uma mina pra chegar à beira da overdose. Então, pra realizar... com ela na época. Ela mencionou aqui no comentário que tinha 14 anos. E alguém comentou... Então, Jeca, você escutou o que eu falei? Peão. Pô, acabei de falar. Tudo bem. Time e idade. Bom, eu entro nesse tópico. Na verdade, era pra alguém pior. Jeffrey Epstein. A Rachel aparece nos registros de voo do Lolita Express, voando de Nova York para Paris com Epstein e Ghislaine Maxwell. Rachel também está no livro negro de Epstein, e há fotos dela em eventos sociais, no quais Epstein e Ghislaine Maxwell estavam presentes, lá nos anos 2000. Mas espera aí, tem mais coisas ainda nessa toca de coelho. Presta atenção no que eu vou falar aqui, porque isso aqui vai explodir tua mente. Conheça Bianca Bereni. Bianca trabalhou como modelo para Rachel Chandler e a Midland Agency, e Bianca apareceu em várias fotos relacionadas a Rachel Chandler. O ex-namorado de Bianca era um cara chamado Gil Forbit, um jaguara que fazia calçados para celebridades como a Rihanna, Megan Fox, Dua Lipa, Olivia Rodrigo e várias outras por aí. Em um post no Instagram, Bianca chama Gil de My Babe, traduzindo para meu bebê. Os dois também postavam conteúdo similar no Instagram, incluindo vários posts sobre canibalismo, satanismo, imagens violentas e crianças. Essa aqui é uma das fotos do Insta da Bianca. Seria esse aqui o satanista Michael Aquino? Peraí, então tudo tá conectado? Bom, sim, tudo tá conectado. E eu vou conectar ainda mais com um post. Em um post antigo no Instagram, tem Gil Forbit com uma máscara assustando uma criança, o que já é bizarro por si só. Contudo, nos comentários um cara chamado John Blair Smith marcou Jeff Smith, que é o seu irmão. Vocês sabem pra que Jeff Smith trabalhava em Washington DC? O progressismo em sua última essência, isso aí. Pronto.
É isso. A esquerda em sua. O fim da esquerda. O end goal da esquerda é isso aí. É tudo um grande clube. E tu não faz parte. Visualização remota. No início dos anos 70, relatórios de inteligência americana indicavam que a União Soviética estava investindo pesadamente em pesquisas sobre fenômenos paranormais, chamados de psychotronics ou psicoenergética. Isso incluía terapia, clarividência e visualização remota, com potencial uso militar e de espionagem. Isso criou medo de um gap psíquico, similar ao gap de mísseis anterior. A CIA então decidiu investigar se esses fenômenos poderiam ser reais e úteis para a inteligência, pois não queria ficar para trás. Uma das principais técnicas estudadas pela CIA foi a tal da visualização remota. Essa é uma suposta habilidade paranormal que permite a uma pessoa obter descrições e informações sobre o local, objeto, pessoa, evento ou alvo distante e oculto. Isso sem usar os sentidos físicos normais, como visão, audição, tato e etc. Vendo esse vídeo é incrível como essas coisas se estabilizam total. Inclusive em teorias que dizem que os arquivos de foram liberados com esse propósito. Cara, depois, eu tô comprado na ideia de que os memes do eles realmente são alguma espécie. Se eles não têm origem como psyop, eles se tornaram psyop pra dessensibilizar o público do conteúdo daqueles vazamentos, sabe? Eu acho que a origem daqueles memes é orgânica, mas eles foram ampliar, tipo, o algoritmo deu prioridade a espalhar eles pela internet como realmente uma operação de dessensibilização no público. Eu tô comprando essa porra, eu não tô nem aí. A elite deixa seus desejos fluírem, e como todo mundo sabe, o desejo sexual não tem fim. Eles têm a oportunidade de fazer tudo, coisa que o pobre não tem. Aí o fim disso eles viraram pelo... Acabou, essa é a minha tese. Essa porra de energia bizarra ao extremo. Tem como roubar a energia do ambiente pra você ficar com ela, blá, blá, blá. Energia. E também sem qualquer meio tecnológico ou presença física do local. A CIA nunca afirmou que a visualização... Cara, eu acho que a pedofilia não vai ser legalizada. Isso é demais. Claramente esse era o objetivo final. Claramente esse era o objetivo final da esquerda. Claramente. Claro, tá muito óbvio. Mas eu acho que eles pesaram a mão na questão trans. Eles foram com muita sede ao pote. Se eles tivessem cozinhado o sapo por mais 20 anos... Se eles tivessem apresentado a questão trans em 2035, 2040, sabe? Como eles apresentaram nos últimos 10 anos, as pessoas só iam deixar acontecer e não iam se importar. Mas eles acharam que já tinham controlado, já tinham degenerado a sociedade de forma irreversível. Tarde demais. Essa janela... Pelo menos aqui no Brasil, eu acho que essa janela de oportunidade desses filhos da p... é fechada. Inclusive do aborto. Eu acho que a questão do aborto, a gente já pode declarar vitória. Eu acho que a janela de oportunidade da legalização do aborto passou faz tempo pra caralho. Acho que se o aborto fosse legalizado, seria antes de 2018. Acho que é tarde demais. Acho que é tarde demais. Eu acho que a questão do aborto a gente já pode declarar a vitória já, porque a não ser que a esquerda consiga tomar o protestantismo, eu acho que a gente tá seguro quanto a isso. A gente não... Agora dá realmente pra pautar a proibição do aborto. Acho que a janela pra pautar a proibição do aborto em todos os casos, ela está se abrindo. Ela está se abrindo. Eu acho que ela tá começando, o debate tá começando. Assim como o debate pra reverter o divórcio, assim como o debate pra várias outras coisas tá começando, sabe, rever alguns direitos, rever vários, dezenas, centenas de direitos aí. Essa janela tá começando a ser aberta. Sabe, o período da esquerda largar a porra toda meio que já foi pras caras. Eu acho que o período pra gente começar a fechar essa e reequilibrar o jogo tá começando a chegar. Beleza? Acho que a questão da proibição do aborto em todos os casos é meio polêmico. Acho que é um pouco demais pro público geral. Mas reverter lei feminista, eu acho que eu acho que tem jogo. Agora que a esquerda perdeu todas as suas pautas, agora tá martelando a Red Pill, basicamente criminalizar
a existência do homem. Beleza, toda crise gera uma oportunidade. Sei lá, eu acho que a guerra do nosso tempo, como zoomer na política, ela vai ser uma guerra bem identitária. Esse é um negócio muito identitário. Eu acho que maconha, legalização de maconha, eu acho que a janela de oportunidade deles ainda não tá fechada. Porque eu acho que o público geral já tá dessensibilizado essa porra, não é momento de discutir esse negócio. Mas é uma questão muito menor perto do e o cara. Paranormal comprovado, mas admitiu que houve efeitos estatísticos acima do acaso em testes de laboratório, e alguns casos operacionais pareceram impressionantes, embora um pouquinho inconsistentes. Em 95, a CIA encomendou uma avaliação independente ao American Institute for Research sobre 20... Nunca vai, meu estúdio vai, tem que, sei lá. Seria um side job divertido ali, tá ligado? Juntar uns ricos ali, conhecidos pra fazer um negócio mais focado, sabe? Tratar temas um pouco menos, tratar as coisas com um pouco mais de atenção do que algo tão aberto. Tipo, fazer um think tank ali discutindo questões psicológicas, tipo, pautar a reabertura de manicômios, reverter a merda que o FHC fez na década de 90. Acho que a gente podia começar por ali. Presença remota. Sabe? O programa ficou conhecido como... Seria interessante. A avaliação foi conduzida por 2 especialistas. Jessica Utz, a estatística, concluiu que os resultados eram... Anyway, eu acho que seria um investimento meio inútil, tá ligado? A missão vai ter um instituto logo, então... Esses institutos partidários têm espaço pra fazer coisa. Bom, deveriam, né? Deveriam. Tudo que vocês veem hoje, pautado pela esquerda, saiu do instituto do PT. Todo partido é obrigatório por lei em ter um instituto pra fazer esse tipo de pesquisa, levantar esse tipo de discussão e o cara... Cadê o instituto do PL fazendo alguma coisa pela direita brasileira? Exatamente. Eles têm recurso infinito ali dentro, sabe? Eu acho que 20% do orçamento partidário tem que ser destinado a esse instituto. O instituto do PL tem um orçamento multimilionário. E o que o PL vem produzindo aí pra direita brasileira? O Quinto Elemento não tem acesso ao instituto do PL. O Quinto Elemento não tem acesso ao instituto do PL. Eu tenho certeza que o Mafinha reclamou disso no Twitter em algum momento. Só pra vocês entenderem o buraco que a gente tá metido. O Quinto Elemento. Kim Paim, Mafinha, essa galera não tem acesso ao instituto do PL. É foda. Foram estatisticamente significativos, com taxas de acerto entre 5% e 15% acima do acaso. Ray Heeman, psicólogo e cético, argumentou que os resultados poderiam ser explicados por falhas metodológicas ou coincidência. Ao longo do programa, houve casos notáveis. Na década de 70, o vidente Pat Prince descreveu com precisão detalhes de uma instalação soviética em Semipalatinsk, sem acesso a nenhuma informação prévia. Em 1976, a civil Rosemary Smith ajudou a localizar um avião espião soviético que caiu na África. Nos anos 90, o programa foi usado em tentativas de localizar mísseis durante a Guerra do Golfo e identificar plutônio na Coreia do Norte. A recomendação final do relatório foi encerrar o programa, não por negar a existência dos efeitos estatísticos, mas por considerar que os resultados não eram confiáveis o suficiente para produzir inteligência operacional útil. No meu iceberg da CIA e do FBI, eu fiz um tópico que falava sobre visualização remota e mais coisas assim. Veja um vídeo depois, ele vale a pena para mais assuntos desse nicho. Mas agora, falando em manipulação de realidade, vamos falar de algo entre aspas polêmico. Modificação climática. A modificação climática é uma prática real e documentada. Em 1962, o presidente Lyndon B. Johnson declarou ao Congresso que aquele que controla o clima, controlará o mundo. Na época que ele disse isso, o governo americano já conduzia experimentos na área havia mais de 2 décadas. A técnica de modificação mais conhecida é a semeadura de nuvens. O processo consiste em dispersar substâncias como o iodeto de prata na atmosfera por meio de aeronaves. Isso é muito legal. O iodeto Isso é muito legal. de prata é utilizado porque sua estrutura cristalina é muito semelhante à do gelo, o que facilita a formação de gotículas e, consequentemente, de chuva.
Em 1966, a Marinha dos Estados Unidos registrou a patente US 3.429.507A, que Olá, general. um método de ionização de partículas Olá, general. para induzir a precipitação. Mas relaxa, aquelas trilhas brancas deixadas por aviões comerciais não têm relação com esse processo. São apenas vapor de água gerado pelo contato do ar quente com os motores da atmosfera, que ficam frios em alta altitude. E já que eu toquei nesse assunto, acho que vocês também conhecem outro programa bem famoso nesse campo, o HAARP. HAARP é um programa de pesquisa da Universidade do Alasca conduzido entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. O programa estudava a ionosfera e não tinha ligação direta com a modificação climática. A associação entre os dois tem origem no Duga-3, um radar do tipo Over the Horizon que disparava pulsos em direção à ionosfera para detectar aeronaves além da curvatura da Terra. Esses pulsos eram captados nos Estados Unidos como ruídos repetitivos, o que rendeu ao sistema o apelido de O Pica-Pau. A partir disso, surgiu a ideia de que ondas de rádio direcionadas à ionosfera poderiam alterar o clima. Contudo, a quantidade de energia necessária para causar qualquer efeito atmosférico real seria várias ordens de magnitude acima do que qualquer transmissor existente é capaz de produzir, a menos que eles tenham um guardado e não nos falaram. Tópicos assim são sempre alvos de desinformação pela grande mídia e pelo seu potencial de levar todos nós à loucura. Afinal, quem é que não ficaria louco sabendo que as autoridades estão brincando de Deus por aí? Então, vamos falar de uma coisinha um pouco mais leve. O Códice Hohonc. O Códice Hohonc é um antigo manuscrito europeu que foi descoberto na Hungria e tem gerado mais de 200 anos de perguntas sobre o que ele é. Muitos estudiosos analisaram o texto, na tentativa de compreender seu significado e determinar quem o escreveu e quando foi redigido. No entanto, esses esforços têm sido inúteis até o momento, pois o significado e a origem do texto continuam sendo um completo mistério. O códice não contém apenas texto escrito. Ele também é acompanhado por 87 ilustrações que contêm batalhas militares, paisagens e alguns ícones religiosos. Os ícones são de 3 religiões: hinduísmo, cristianismo e islamismo. Alguns interpretam isso como um indicativo. Eu lembrei do manuscrito Voynich. Cara, eu era viciado em History Channel. Cara, puta que pariu, esse manuscrito Voynich, ele ficou na minha cabeça por muito tempo. Muito tempo. Eu fiquei obcecado por essa merda desse manuscrito Voynich quando eu era adolescente, velho. Pariu. E até hoje não existe, não foi decifrada essa caralho. Não duvido nada que ele fale do manuscrito Voynich aqui. A cultura responsável pela criação do texto era uma na qual as 3 religiões coexistiam. Talvez o Império Mongol. Esse Damares é bem estranho e, considerando que ele é de muito tempo atrás, deixa uma curiosidade pra saber o que raios ele significa. Acho que mais estranho... Foi o Noé que escreveu pra trollar um... Cara, o Voynich não, porque realmente a minha referência é um documentário do History Channel. Tipo, é um manuscrito datado do século XV, muito colorido, muito bonito, é algo muito caro pra ser produzido no século XV. Então, tipo, não era o Noé que escreveu. Só uma... Era alguém com muito tempo livre. Assim, envolta em mistério. Nanmadol. Nanmadol é atualmente um complexo arqueológico antigo localizado na ilha de Pohnpei, na Micronésia. Antigamente, Nanmadol era uma cidade cerimonial e política que foi capital da dinastia Saudeleur, que governou Pohnpei entre os séculos 13 e 17. O complexo é composto por cerca de 90 a 100 ilhotas artificiais feitas com blocos gigantes de basalto. Esses blocos foram empilhados horizontalmente, como se fossem toras de madeira. Algumas dessas pedras de basalto pesam várias toneladas. A cidade de Nanmadol é conhecida pelos mistérios que giram em torno de suas ruínas, pois, como mencionado antes, templos foram construídos no local com blocos de basalto que pesam até 50 toneladas. Não se sabe em que época ocorreu tal feito. Também não se sabe exatamente como foram transportadas até o local, já que não há registro de rodas, guindastes ou metal avançado na região naquela época. A ilha também possui outro enigma. De acordo com a lenda local, existem túneis submersos que guardam inúmeras riquezas e antigos artefatos na ilha. Por causa desses mistérios, a ilha atrai a atenção de muitos pesquisadores, que até hoje nunca conseguiram comprovar essa teoria. Comenta o que vocês acham sobre essa cidade. Eu particularmente acho que é um trabalho de engenharia antiga igual fizeram nas Ilhas de Páscoa. Falando em lendas locais, vamos para o próximo tópico. A Mulher Luminosa de Pirano. Ana Monaro, de Pirano na atual Eslovênia, sofria de asma, e em 1934 suas crises haviam se agravado. Seu marido notou que enquanto ela dormia, surgiu uma luz azulada ao redor de seu tórax.
o que levou médicos a serem chamados para observar o fenômeno. O caso atraiu interesse da mídia local e internacional. O Dr. Giocondo Proti estudou o caso e constatou que, durante as crises, a frequência cardíaca dela dobrava, assim como a respiração, mas os exames não identificaram a causa exata. Entre 9 e 19 de março de 1974, ela dividiu o quarto de hospital com outras 7 mulheres, que também testemunharam o brilho e relataram o ocorrido à equipe médica. Um professor de Leningrado chegou a especular sobre possíveis aplicações de Ana Monaro em estudos de câncer, embora sem detalhes claros sobre o motivo. O Dr. Proti tentou registrar o fenômeno em filme cinematográfico. Foram capturados 54 quadros, mas apenas cerca de 3 segundos mostravam algo visível. Um brilho fraco, mas perceptível. Infelizmente, não há acesso público fácil a esse material hoje. Vamos sair agora do que a gente não consegue explicar direito e vamos falar do governo. Que? Então isso aconteceu? Os atentados de setembro de 1999. Os bombardeios de apartamento na Rússia em 1999 resultaram... Ah, esse é bom, esse é bom. Eu falo no documentário da Brasil Paralelo que eu tô produzindo. 1999. Os bombardeios Não sei se ele vai pro canal. de apartamento na Rússia Mas quem quer assistir já, pelo menos um pedaço grande. Tem meia hora pronto, tá no Pornhub. em 1999 resultaram na morte de mais de 300 pessoas em 4 explosões principais nessas cidades aqui. Esse vídeo aqui tem 2 horas. Presta atenção no nome dessa daqui, ó, chamada Volgodonsk, vai ser importante. Grande Volgodonsk. Começaram após o incidente de Ryazan, no qual supostos agentes do FSB, a agência que é sucessora da KGB na Rússia, foram vistos com um saco de pó branco e um dispositivo de tempo no porão de um bloco de apartamentos. A Duma, que é a Assembleia Federal Russa, proibiu uma investigação sobre o incidente e selou registros relevantes sobre o caso por 75 anos. Isso aqui me lembra um certo alguém, né, governo australiano? O governo russo atribuiu os atentados a separatistas chechenos, o que serviu de justificativa para iniciar a Segunda Guerra da Chechênia e impulsionou enormemente a popularidade do então primeiro-ministro Vladimir Putin, levando-o à presidência no ano 2000. Muitos críticos, jornalistas, historiadores e opositores russos acreditam que os atentados foram uma operação de false flag orquestrada pelo Serviço Secreto Russo para criar pânico e justificar a Chechênia. Quem imagina que... Imagina. O primeiro é o incidente de Ryazan. Em 22 de setembro de 1999, moradores de um prédio em Ryazan encontraram um carro suspeito com placa parcialmente coberta e homens descarregando sacos pesados no porão. A polícia local foi chamada e encontrou 3 sacos de 60 quilos cada, conectados a um detonador com timer para 5h30 da manhã. Testes iniciais da polícia de Ryazan indicaram no local a presença de exogênio, um explosivo militar usado nas outras explosões do atentado. O Ministério do Interior anunciou que um atentado terrorista foi evitado. Logo após isso, Putin ordenou bombardeios aéreos na Chechênia, iniciando então a guerra. 2 dias depois, o diretor do FSB, Nikolai Patrushev, mudou a versão sobre o incidente, dizendo que era apenas um exercício de treinamento de defesa civil, falando que os sacos continham apenas açúcar e não havia explosivos. Os 3 homens detidos pela polícia local foram soltos. Contudo, nenhum órgão local, nem mesmo a filial local do FSB foi avisado do exercício, o que viola leis russas de defesa civil. A polícia de Ryazan também insistiu que os testes mostraram explosivos, e não açúcar. O FSB confiscou as evidências de Ryazan e impediu análises independentes. Residentes, policiais locais e jornalistas russos nunca acreditaram nessa versão oficial. Além do incidente de Ryazan, outras inconsistências e suspeitas cercam o caso. Por exemplo, apesar de buscas intensas, nenhum checheno foi condenado diretamente pelas explosões de Moscou e Volgodonsk, apenas Buinakinsk. O principal suspeito apontado, Akemes Gotiaev, fugiu e negou envolvimento. Análises também indicaram que o explosivo usado era de grau militar, um tipo produzido exclusivamente em instalações estatais, o que levanta questionamentos sobre como rebeldes teriam conseguido acesso a isso. Algumas explosões inicialmente foram atribuídas a vazamento de gás ou outras causas, mas depois mudaram para a chechena. Pedidos no parlamento russo para investigar o caso foram banidos por deputados pró-Putin e não houve inquérito independente. No contexto político, Putin era pouco conhecido em agosto de 99, tendo sido nomeado primeiro-ministro por Yeltsin há pouco tempo. Mas as explosões criaram medo generalizado e a guerra na Chechênia o transformou em um herói nacional. O suposto culpado pelo incidente, Ibn al-Khattab, em 14 de setembro de 99, disse à agência de notícias russas Interfax o seguinte:
Nós não gostaríamos de ser semelhantes àqueles que atingiram prédios residenciais durante a madrugada. Al-Khattab morreu em 2002 após supostamente ser exposto a uma substância tóxica, entre aspas, o que muitos atribuem a uma operação do FSB. Falando em FSB... Pardo, pode dormir ouvindo a live? Pode. Tem uma galera que faz isso daí, por isso que eu parei de soltar barulho de madrugada. O ex-agente do FSB... Absolutamente desnecessário. Meu, o VOD sempre tá disponível. É só ver a sub. Alexander Livichenko afirmou que os atentados nos apartamentos russos foram um ataque de false flag do próprio FSB, assim como Boris Berezovsky, que foi... Não, eu parei com o sorriso Ronaldo, chega. Aquela é zoado pra caralho. Ambos morreram em circunstâncias que muitos consideram suspeitas. Em 13 de setembro, poucas horas após a segunda explosão em Moscou, o presidente do parlamento russo anunciou o seguinte: Acabo de receber um relatório. De acordo com informações de Rostov-on-Don, um prédio de apartamentos na cidade de Volgodonsk foi explodido ontem à noite. No entanto, o bombardeio em Volgodonsk ocorreu apenas 3 dias depois, em 16 de setembro. Quando o bombardeio de Volgodonsk aconteceu, Vladimir Zhirinovsky exigiu uma explicação no parlamento, mas desligaram seu microfone. 2 anos depois, em março de 2002, o presidente do parlamento afirmou em entrevista que ele estava... Vai sair esse vídeo vai sair no canal, relaxa. Se referindo a uma explosão baseada em granadas de mão, que não era relacionada ao caso. Essa explosão não matou ninguém e não destruiu nenhum edifício, mas ela de fato ocorreu em Volgodonsk. Ainda não está claro por que ele relatou um incidente tão insignificante ao parlamento russo, e nem porque ele não explicou o mal-entendido. Falando em atentados, vamos falar de uma pessoa que foi silenciada por saber demais sobre um ataque false flag. Terence Yake. O sargento Terence Yake foi um dos primeiros oficiais a chegar ao local do atentado de Oklahoma City, ocorrido em 19 de abril de 1995. Junto com um amigo, o oficial Jim Ramsey, ele resgatou pelo menos 4 pessoas... Não, estamos quase na metade. ...dos escombros antes de cair de 2 andares do prédio danificado, lesionando as costas. Por algum motivo, o Departamento de Polícia de Oklahoma City sempre minimizou a presença do oficial Yake no edifício Murrah. Embora um grande número de policiais de Oklahoma City, bombeiros, equipes de emergência e sobreviventes saibam que ele desempenhou um papel muito maior nos esforços iniciais de resgate, eu pessoalmente acho que a morte da filha do Dugin é um false flag. Ela foi assassinada num atentado à bomba uns 2 anos atrás, eu acho, e eu pessoalmente eu considero um false flag do governo russo. Certo. Do que o crédito que lhe é dado. 3 dias antes de receber a medalha de valor do departamento, em 8 de maio de 1996, seu corpo foi encontrado em um campo rural perto de El Reno, cerca de 48 km a oeste de Oklahoma City. A causa oficial da morte foi... Em 11 de maio de 1996, o The New York Times publicou uma matéria com o título "Um policial que resgatou 4 no atentado à bomba". O caso gerou várias controvérsias, especialmente por relatos de que Yake questionava aspectos do atentado e estava conduzindo uma investigação própria. Yake supostamente havia compilado suas descobertas em uma instalação de armazenamento fora de El Reno, o local do som. O corpo de Terence Yake foi encontrado em um campo em El Reno, mais de 1 milha de distância do seu veículo abandonado. Ele apresentava sinais de violência incompatíveis como marcas de contenção, múltiplos ferimentos e um disparo de arma de fogo. Não foi realizada a autópsia completa. Para completar, nenhuma arma foi encontrada no local de sua morte, até que um agente do FBI apareceu e supostamente encontrou uma arma em uma área completamente revistada pelo FBI, depois de 5 minutos no local. Para muitos, as circunstâncias indicam que Yake não tirou sua própria vida, e sua morte estaria ligada ao que ele sabia sobre o atentado. Suas últimas palavras conhecidas foram: "Assim que eu sacudir esses federais que estão me seguindo, eu volto e vamos jantar." De acordo com alguns relatos, Yake testemunhou cenas perturbadoras no hospital infantil e túneis subterrâneos conectados ao edifício Murrah. Esses túneis, que supostamente faziam parte de uma rede maior sobre o centro de Oklahoma City, têm sido objeto de especulação. Alguns teóricos afirmam que os túneis foram usados para operações secretas ou para transportar explosivos, e que Yake pode ter visto evidências sobre isso. Depois de relatar Yake teria ficado paranoico, alegando que estava sendo acompanhado e monitorado. Isso levou a teoria também ficaria de que sua morte estava diretamente ligada ao que ele sabia sobre os túneis e o bombardeio. O atentado de Oklahoma City é um rabbit hole bem grande e cabe... A Rússia é o seguinte, eu moraria na Rússia. Inclusive a Rússia é sim uma das minhas rotas de fuga.
Basta pra você ter uma boa vida na Rússia, uma vida tranquila, uma vida pacífica, basta que você nunca fale da política russa. Caso eu saia do Brasil e vá pra Rússia, eu vou continuar tratando de questões de política brasileira. A mesma coisa que eu vou fazer se eu for para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda eu vou falar um pouco de América, né? Agora a Rússia, se eu for pra Rússia, ó. Putin's God. Fechado com o Vladimir. Não falo mais nada. Mas se você não fala sobre o governo russo, sua vida é boa. Outra, eu acho que a paridade de poder de compra. Qual que é? Não sei, eu não sei qual que é a paridade de poder de compra. Eu não sei se eu teria se o que eu ganho hoje aqui no Brasil, eu teria uma vida igual na Rússia. Deixa eu ver aqui. Eu vou perguntar pro Grok, eu tô com preguiça de fazer essa pesquisa. Não faz, essa conversão idiota é estúpida. A questão é a paridade de poder de compra. Tipo, geralmente é lastreado em dólar, que fica mais fácil. Bom, anyway. Sabe o vídeo inteiro sobre o assunto. Falando em ataques aos Estados Unidos, vocês conhecem a próxima empresa? A gente tem mais grana que eles, bem mais. Só que os produtos tipo carne vermelha são muito mais caros que aqui. Eles também não têm acesso a frutas. Eu senti falta da comida boa que a gente tem aqui morando lá. Zin Shipping Company. Mas eu não sei. A Rússia é um dos mais fortes de fruta. Zin American Israeli Shipping, antecessora dos serviços integrados de navegação Zin, era de 50% de propriedade do governo israelense. E os outros 50% eram de... A renda per capita da Rússia é de $15 mil, enquanto a gente só tem 10. Não sei se eu teria uma... Eu acho que eu teria uma vida mais ou menos Eu não sei se eu teria uma vida parecida com a minha. Não sei. De propriedade da Israel Corporation, uma empresa fundada pelo mesmo governo. A Zin mudou sua sede norte-americana do 16º andar do World Trade Center para Norfolk, acho que não. Virgínia. Você moraria onde na Rússia? São Petersburgo, Moscou. Acabou, são só esses dois lugares. Eu moraria em uma das duas capitais. Semana antes dos ataques de 11 de setembro. No 11 de setembro, a sede global da Zin estava em Haifa, Israel, com escritórios regionais em Hong Kong, Hamburgo e Estados Unidos. Naquela época, a Zin era uma das duas únicas empresas israelenses com arrendamentos no World Trade Center. A outra, Clear Forest, manteve um pequeno escritório no 47º andar da Torre Norte com 18 funcionários. De acordo com o Jerusalem Post... Cara, segundo o Grok, né? Segundo o Grok, eu teria o custo de vida na Rússia é coisa de 20% mais alto do que no Brasil. Tipo, o que você vive seria 20% mais alto na Rússia. O custo de aluguel lá é escroto. Dá pra viver. Não é muito maior. Verdade seja dita, não é muito maior. Não é muito maior. A questão é aluguel, né? Aluguel que é Anyway. Dá pra ir. Acho que o Uruguai é mais... Dizem que o Uruguai é extremamente caro. O custo de vida no Uruguai é alto. Então, sabe? Apenas 4 ou 5 deles estavam presentes no 11 de setembro. E todos escaparam ilesos. A Zin completou sua mudança para fora do World Trade Center em 4 de setembro de 2001, apenas uma semana antes dos atentados, em uma sede recém-construída em Norfolk, Virgínia. Essa mudança ocorreu apesar da empresa ainda não ter uma obrigação significativa de locação no World Trade Center. A causa também não foi despojamento. Já em 3 de abril de 2001, o Virginia Pilot informou que a Zin esperava abrir seu escritório em Norfolk até 4 de setembro. México como rota de fuga pra mim não é rota de fuga não, cara. Coincidentemente, Dito isso, dizem que a cidade no México é uma boa cidade pra viver. Tem muito americano se mudando pra lá. Americano, porque o custo de vida é muito menor que o custo de vida nos Estados Unidos. Tá rolando uma gentrificação, tá tipo... O custo de vida para o mexicano local tá aumentando pra caralho por conta da quantidade de americano que tá se mudando pra Cidade do México. Os públicos mostram que 2 dos envolvidos nos ataques estiveram na mesma região de Norfolk durante fevereiro e abril de 2001, na mesma época em que a Zin ainda estava procurando e planejando o seu novo local. Seria tudo isso coincidência ou foi de propósito? Comenta aí. Moti Schneeberg. Moti Schneeberg é um empreendedor israelense. No dia 11 de setembro de 2001,
Moti enviou uma aplicação ao Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos para registrar a marca 11 de setembro de 2001 em letras maiúsculas como frase exata. O pedido era para uso em serviços de entretenimento, incluindo livros, programas de rádio, TV, teatro, shows, notícias e comédia. Mas ele afirmou explicitamente que nenhum dos conteúdos seria sobre os eventos de 11 de setembro, ou seja, ele não pretendia fazer documentários ou programas sobre o atentado. Ele alegou depois que era para propósitos beneficentes. Em 2006, o escritório rejeitou o pedido, classificando enganosamente descritivo. Que filho da... É realmente cheio de pessoas bizarras, inclusive a próxima. Que filho da... Que filho da... Vamos pausar por aqui. Vamos pausar por aqui, depois a gente continua.